Olá, meu nome é Elton Valente Rodrigues da Silva. Sou aluno no componente de tópicos de lógica do curso de filosofia da UFRB. Vou apresentar, de modo sintético, o que são e as diferenças entre lógica aristotélica, lógica tradicional, lógica clássica e lógicas neoclássicas. Para isso, elaboramos a seguinte questão: qual é a diferença entre lógica aristotélica e lógica tradicional, lógica clássica e lógicas neoclássicas? Sobre a diferença entre lógica aristotélica e lógica tradicional, diz Tassinari que a lógica aristotélica pode ser entendida como o conjunto de obras deixadas por Aristóteles, que postumamente foi denominada de Organon. Já a lógica tradicional, segundo Tassinari, tem o mesmo conteúdo da lógica aristotélica, isto é, a teoria dos silogismos, mas que foram utilizadas por diversas correntes filosóficas ou filósofos posteriores. Por exemplo, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Kant, Hegel, Boole, etc. Assim, a lógica tradicional é o conjunto das filosofias que apresentaram lógicas que sucederam à lógica aristotélica, preservando os mesmos princípios, conceitos e teoria da lógica aristotélica, mas com ontologias e teorias do conhecimento distintas. E o que é a lógica clássica? Segundo Mortari, a lógica clássica não está restrita à teoria dos silogismos de Aristóteles. A lógica clássica engloba o estudo do cálculo de proposicional, do cálculo de predicados de primeira ordem com ou sem identidade, e o cálculo de predicados com símbolos funcionais. Ainda segundo Mortari, alguns autores ainda incluem o cálculo de predicados de segunda ordem e ordens superiores como parte da lógica clássica. Sendo assim, a lógica clássica possui uma linguagem muito mais rica que a teoria dos silogismos de Aristóteles, com contribuições da linguagem da lógica matemática contemporânea. Mas, embora a lógica clássica possua uma linguagem mais rica, ela preserva ainda os princípios da lógica aristotélica: princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da ambivalência. Princípio da identidade. Este princípio afirma que se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Esse princípio garante que todo objeto é idêntico a si mesmo, isto é, garante sua identidade. Exemplos rápidos: árvore é árvore. A cor amarela é amarela. Princípio da não contradição. Este princípio afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, a afirmação está chovendo não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Princípio do terceiro excluído. Este princípio afirma que uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Por exemplo, a afirmação hoje é segunda-feira é ou verdadeira ou falsa. Não há outra possibilidade. Princípio da ambivalência. Toda proposição é ou verdadeira ou falsa. Por exemplo, na proposição Salvador é a capital da Bahia não existe, segundo esse princípio, outra alternativa a não ser o verdadeiro ou o falso. E as lógicas não clássicas? O que seriam? As lógicas não clássicas são sistemas lógicos que modificam ou rejeitam alguns dos princípios da lógica clássica. Segundo Mortari, elas podem ser divididas em duas categorias principais: lógicas complementares e lógicas alternativas. Lógicas complementares. Estas são extensões da lógica clássica que adicionam novos operadores ou quantificadores. Por exemplo, a lógica modal, que adiciona os operadores de necessidade e possibilidade, é uma lógica complementar. Além dos operadores modais, há outros operadores, como os epistêmicos, deônticos. Outra mudança é considerar não apenas sentenças declarativas, mas sentenças interrogativas e imperativas. Por exemplo, assim, essas lógicas acrescentam o que ficou faltando na lógica clássica, ampliando a linguagem. Lógicas alternativas. Estas são lógicas que modificam ou rejeitam alguns dos princípios da lógica clássica, no sentido de substituir a lógica clássica. Essas lógicas partem do princípio de que a lógica clássica está errada e precisa ser substituída. Por exemplo, lógicas polivalentes, que questionam o princípio da ambivalência da lógica clássica. Lógicas paraconsistentes, que questionam o princípio da não contradição. Assim, é perceptível que a lógica é de suma importância para conhecer melhor a própria razão, sendo ela o conhecimento do correto pensar,
O estudo rigoroso de proposições. A lógica tradicional, sustentada sobre os princípios e conceitos da lógica aristotélica, predominou durante séculos, até mais recentemente no século XIX. No século XX, mais propriamente, a lógica se torna lógica matemática, com uma linguagem mais rica e precisa para o cálculo. E embora a lógica clássica inclua essa linguagem matemática mais rica, surgem diversas lógicas, que são as lógicas não clássicas, cujo desenvolvimento revolucionou a lógica, as bases e princípios da razão tradicional fundamentada na lógica aristotélica.